Oi, gente, boa tarde. Mais um dia do nosso Papo Constelar. Espero que estejam todos bem. Vamos esperar a Nath entrar aqui conosco. Quem estava sentindo falta das nossas lives, deixa eu já enviar o convite para ela. Ai, confesso para vocês que eu senti falta de ter aquele papo ali todo dia sobre muito incrível. Vamos esperar a Nath entrar aqui. Oi! Oiê! Então, eu tava numa live já. Capaz! Sim. Ai, obrigada, Mas não dá Lilian. nada, tá tudo certo, tá tudo certo. Obrigada, Lilian. Mas é muita O meu sacanagem. Instagram começou a atualizar bem na hora que eu fui entrar, por isso que eu não estava conseguindo. Quando eu cliquei para iniciar a live, ele estava pedindo atualização. Aí demorou um pouquinho, mas tudo certo, tudo maravilhoso. Sim. Já estamos aqui para mais Mas é dia. muita sacanagem que o Instagram, ele é um boicotador de filtros. Como assim? Por que os meus só pegam os filtros loucos aqui? Não passa. Porque tu deve estar com um monte de filtro que tu não usa mais, pode ser. Ai, que coisa séria. Para que depois dessa live eu vou te mandar os filtros que eu uso, os kits. Ou tu deve ter vários filtros ali, que era o que eu tinha antes, aí não funcionava. Isso é muito sacanagem. Cadê o filtro que eu usei? Mas tu tá linda, tá numa luz maravilhosa. Agora vai aparecer um filtro muito louco que eu não sei qual foi que eu cliquei. Mas tá, tudo certo. Daqui a pouco eu acho um que dá. Então, a gente estava falando lá que nós vamos ter esse papo semanal, né? Sim, toda quarta. E toda quarta. Ah, esse aqui tem uma luz bem linda, olha só. Que linda. E o olho baita fake. Mas tá tudo bem. Maravilhosa. Se quem quiser me ver sem filtro, vem aqui. Então, eu digo a mesma coisa. E eu vou entrar no Instagram e a partir de agora as lives são no meu Instagram. Que o meu pega filtro, da Leandra não. Falando em Instagram, gente, a partir da próxima segunda, a gente vai liberar aqui para vocês um Instagram lindo, que vai se falar só assuntos de constelação. Lá a gente vai trabalhar só constelação sistêmica. Aí a gente vai dividir aqui com vocês, para vocês nos seguirem lá. E as lives vão ser sempre com uma de nós no nosso e a outra lá no Instagram Constelar, que vai ter muito conteúdo lá diário para vocês, bastante caixinha de pergunta desse assunto que tá todo mundo encantado. Tava dizendo para elas que como fez falta para mim aquele nosso contato ali diário, que falando desse assunto Sim. maravilhoso me fez. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas pediram, falando, ai, que falta toda semana e tipo do nada vocês sumiram. Não tem. Claro, a gente fez uma semana direto e sumiu, mas agora toda quarta a gente vai estar aqui. Hoje a gente ia trazer para você sobre um pouco das leis sistêmicas, né? Sobre as 3 leis que a gente já falou, já tem uma... Não tem, Nath, uma live salva sobre isso. Eu estava olhando lá nas lives salvas, a gente não falou só sobre as leis, mas a gente recebeu bastante pergunta aqui também. Então, o que eu percebo da gente falar um pouco das leis e responder as perguntas deles, ver como que fica para ti. Certo, tudo certo. Tudo certo? Então, deixa eu só abrir aqui o sobre leis. Oi? Não, eu tinha comentado já que a gente ia fazer especificamente sobre as leis, mas que se tivessem perguntas, que tem algumas perguntas, que na verdade, basicamente, todas as lives foram assim, né? Nada existe sem as leis, né? Dentro da constelação. Então, basicamente, todas as lives foram sempre frisando isso, né? Temos... As leis sistêmicas são o nosso guia, é o nosso norte para qualquer constelação. E agora a gente vai falar especificamente sobre cada uma delas. Vem, Mel. Mel disse, vem. Venha. Vem me ver sem filtro. Nath, então tu pode iniciar para nós as 3 leis, que aí eu já vou... Que eu sigo falando no meu celular para não ter carregar. Pois então, eu tô aqui só cuidando do meu. É o dia, né? Então, gente, as leis sistêmicas, elas são 3 leis básicas, leis do amor.
Essas 3 leis básicas, elas foram sistematizadas pelo Bert. Ele identificou isso na natureza, ele não criou, ele não inventou. Ele simplesmente identificou que isso existe. E através das vivências mesmo, com várias terapias, com vários estudos que ele fez. Então, as 3 leis básicas, que a gente chama de leis do amor, e por que a gente chama de leis do amor? Porque sempre, qualquer questão que a gente traga na vida, a base dela é a falta de entrega do amor ou a falta do recebimento do amor. Que, como eu falei num exemplo, né, que é o exemplo que me vem na mente agora, mas assim, da mãe limpando a casa e as crianças brincando com barro até aqui e vem uma criança correndo entregar uma flor para a mãe. Tem os 2 lados da história. Tem a história da mãe, que tá ali, né, que tem horário e que precisa terminar aquilo ali e que tá concentrada na faxina e que e tem o lado da criança, que tá ali dentro daquela brincadeira e incrivelmente envolvida e pensou na mãe com todo amor e carinho. Tem os 2 lados da história e isso serve para todas as coisas. Então, as leis do amor, basicamente, se baseiam nisso, nessa falta de entrega do amor e falta de recebimento de amor. E aí, então, são as 3 leis que se baseiam nessa questão. Pertencimento. Os seres do planeta fazem qualquer coisa para pertencer aos seus sistemas. O sistema é o quê? É essa árvore genealógica. Ou a árvore genealógica de uma empresa, ou a árvore genealógica de um grupo de amigos, de qualquer grupo de pessoas. Então, as constelações, elas estudam as relações entre pessoas, coisas, situações. E o ser, ele faz qualquer coisa para pertencer mesmo. Qualquer coisa. Matar ou morrer. Tá à disposição total daquele sistema para que haja um equilíbrio. Então, o que acontece? Essa árvore genealógica, em algum momento, por que matar ou morrer? Porque é literalmente matar ou morrer. Para pertencer, ele pode se tornar um assassino numa situação. Isso, que horror! Entra em várias questões socioculturais, mas a constelação, ela não lida com isso. Ela lida, né, realmente a ciência das relações. Então, uma determinada árvore, através da sua raiz, atinge a raiz de outra árvore e danifica aquela outra árvore. Em contrapartida, a polpa da árvore que foi, como se chama, invadida, invade o espaço aéreo da árvore, do topo da árvore, e tapa o sol. É uma compensação. E nos sistemas acontece essa compensação. Então, pertencer vai muito além do aqui e agora, muito além de outras vidas, muito além do que a gente possa entender mentalmente sobre isso. Mas o pertencimento, ele é uma regra fortíssima e básica das leis do amor. Tem uma pergunta sobre pertencimento. Ela disse que ela fez uma constelação e que várias vezes o rapaz falou para ela que todos do sistema, todos tinham que ser reconhecidos, porque ela não estava, como se ela estivesse sabotando a lei do pertencimento. E que para ela não fez sentido nenhum. E ela não entende o porquê todos que pertencem ao sistema têm que ser reconhecidos. Que ela não consegue entender. O reconhecimento, ele é como a gente fala, não é com a mente, né? Então, como que eu vou reconhecer? Vou ser bem... as coisas que estão vindo na minha mente, tá, Lê? Você deleta, bota pi. Mas assim, imagina uma situação de um pai que abandona uma família. A família nunca ouviu falar do pai. Apesar dele ter abandonado, ele é pai e ele pertence como pai. Então a mãe pode falar o que ela quiser sobre isso, mas não para os filhos, porque os filhos vão tomar essa dor, isso socioculturalmente falando, mas vão tomar essa dor
e vão ser... e essa dor vai ser reafirmada no meio que eles viverem, né? Amigos, sociedade, vai ser reafirmada. Só que dentro daquele ser, aquele pai existe. E aí existe uma briga interna sobre isso. Então, o pertencer que a gente fala é que tem que ter esse reconhecimento que, apesar da criatura ter feito qualquer coisa que ela tenha feito, ela faz parte. Ah, eu tenho um tio sem noção na família, ele faz horrores, ele, né, desestrutura todo mundo. Quando tem o churrasco lá da galera, ele sempre tem uma piadinha sem noção. Ele pertence. Ele tá fazendo aquilo porque ele é assim? Ok, ele é assim. Mas ele tá fazendo aquilo em honra ao sistema. E que bom que é ele e que não é tu. Podia ser tu. E aí olhar para esse tio que tá trazendo algo lá de trás. Alguma coisa muito, muito, muito profunda. Que é para que todo mundo olhe. Só que em vez de todo mundo olhar e dizer, ok, a gente te vê, tu pertence, o pessoal olha e faz o oposto. Ai, meu Deus, quando é que ele vai parar de fazer isso? Então, o pertencer, eu não sei se eu consegui ser clara, mas o pertencer, ele está enraizado dentro dessa situação, de ser reconhecido que faz parte, que existe e que tem algo profundo por trás daquilo ali. Além das atitudes, existe algo para ser visto. Então, talvez na tua constelação, quando ele falou todo mundo tem direito de pertencer, para a mente, seria isso, né? Quem é que é excluído na família? Quem é que não é bem-vindo? Ou quem é que, às vezes, a gente nem sabe. Às vezes, a gente nem tem conhecimento dessa pessoa que foi excluída em outro momento. E a gente veio depois, a gente é, sei lá, tipo, né? O bisneto daquela situação que aconteceu. E aquela situação, ela não acaba. Ela fica latente, ela vem até aparecer de novo no sistema. E é bem isso que a gente faz, né? A gente exclui, a gente chega, a gente tira, e não vou porque eu não gosto daquela pessoa. É meu parente, mas eu não quero conviver. Não, é bem isso que a gente faz. A gente faz várias exclusões ao longo da vida. Exatamente. Era bem isso que ela estava, bem essa pergunta que ela disse que ela não tinha entendido. Por que todo mundo tinha que pertencer? Por que ela tinha que olhar para todo mundo do campo com esse olhar de todos pertencem ao sistema? Que não tinha feito sentido nenhum para ela. Me explicou sim, super. E essa outra aqui, olha que legal. Honrar meu pai e mãe, assistindo uma live que não foi a de vocês, mas fez muito sentido, porque depois que comecei a acompanhar a semana, comecei a buscar sobre o tema. E me caiu de paraquedas uma live sobre honrar pai e mãe. E o que eu entendi? Que honrar eles é aceitar exatamente como eles são. E aí ela conta que tudo que ela via, ela fazia, ela queria que os pais fizessem. Eles são separados, mas têm um relacionamento bom. Diz que todo mundo se dá bem, que passam as datas juntos. Embora o pai tenha outra família, tem irmãos, tem tudo, eles passam todas as datas juntos. A mãe, o pai, a família do pai. E não existe problema nenhum nisso. A única questão é que ela queria que todos os pais fizessem. Olha, descobri que barras é fantástico, eu quero que tu faça. Aí o pai vai lá e faz. Ah, minha filha, gostei. Não, mas tu tem que fazer mais vezes. Mãe, descobri que constelar é bom. Tudo ela queria que eles fizessem. Tudo ela queria que eles evoluíssem junto. Que ela não queria deixar eles para trás. E que nessa live o constelador fala que honrar pai e mãe é tu aceitar exatamente como eles são. Exatamente o grau de consciência que eles têm, exatamente o que eles querem fazer, o que eles não querem, que ele entende que a gente quer que todos eles melhorem. Não, muda, vamos lá, não faz isso, não reclama, não briga, não discute. E que ela estava sempre cuidando disso, que ela estava sempre com essa atenção assim, não, mãe, não faz isso que não é legal, não faz isso, pai, que não vai dar bom. E que depois dessa live, ela passou uma semana observando como que ia ser não falar nada para eles das coisas que eles fazem, e que com o estudo que ela tem hoje, ela é terapeuta também, ela sabe que não é contribuição e que ela queria que eles entrassem naquela onda e melhorassem todo mundo junto, para todo mundo evoluir junto.
que a semana foi divertida, que ela começou a observar as coisas que eles faziam ali, sem trazer o ponto de vista dela, de que não era correto, e que foi muito leve. E que ela percebeu que é como se ela tivesse soltado uns 1000 quilos das costas dela, porque ela estava sempre em alerta, para que eles evoluíssem também. Ela não queria deixar eles para trás. E aí ela conta aqui que essa semana fez muito sentido para ela. E qual o teu ponto de vista sobre honrar pai e mãe? É isso mesmo? É soltar, deixar eles fazerem o que eles bem entenderem da vida deles? É exatamente. Que na verdade, né, o que ela fez foi se colocar no lugar de filha. É outra lei, né? Que é da ordem. Mas Acho que a Nath caiu. Deixa eu liberar aqui os comentários. Gente, caiu para vocês? Caiu. Vamos esperar a Nath voltar aqui. Ela deve ter ficado sem celular. Bom, então deixa eu explicar aqui para vocês sobre esse tema, sobre essa pergunta que a gente estava respondendo. O que essa filha fez? Ela retornou para o lugar de filha. A dor dela, o que ela queria? Que os pais evoluíssem tanto quanto ela. Ela tinha entendido que reclamar não é bom, que cuidar o que o vizinho está fazendo e levar o seu ponto de vista também não é, que barras é uma ferramenta que libera um monte de crença, de traumas, de bloqueios, e que como para ela estava fazendo total sentido, ela queria que eles evoluíssem junto. Ela disse que uma das principais questões dela... Pode mandar o convite de novo, Nath. Uma das principais questões dela era ela dizia, gente, vamos evoluir todo mundo junto, para que a gente não tenha que voltar de novo com essas mesmas questões. E aí, o que eles diziam? Eles faziam, na correto, tá, minha filha, a gente vai lá fazer essa sessão de reiki, ou essa sessão de barra, vamos assistir essa palestra, mas que eles faziam para não desagradar ela. Quando ela chegou aqui, se deparou com essa semana de constelação e foi buscar sobre o tema, isso que ela já é terapeuta, foi um choque para ela entender que ela não precisava... Nath, tu tá recusando o convite. Ela não precisava buscar essa evolução para eles. E foi o que eu disse para ela, olha, por ressonância, eles já estão evoluindo contigo, porque quando a gente... Aqui. Deu? que eu sou a cara. Tu tá o quê? Olha, caiu até nosso filtro. Deu. Voltou? Nath. Voltou? Ai, a Nath cai, gente. Que isso? Vou tentar mandar de novo aqui. Então, essa filha, ela retornou para o lugar dela, no lugar de filha. Qual era a ordem que estava errada? Qual era a lei que estava errada aí? A lei da ordem. Quando a gente volta para o nosso lugar de filha, quando a gente para de querer que os nossos pais mudem a forma como eles agem, como eles falam, a gente traz leveza para nossa vida e para a vida deles também. O quanto ela percebeu que eles faziam a maioria das coisas para agradar ela e não porque fazia sentido para eles. E ainda perguntei para ela, tá, e eles seguiram fazendo as sessões de barras? Ela falou, não apareceram mais para fazer sessão de barras, para fazer reiki, para fazer nada. Mas, aí é minha fonte ligada aqui, esse barulhinho de água. Mas
eles estão tão tranquilos, tão leves, e ela tirou aquele peso de querer que os pais mudem também. Quando a gente quer que eles aprendam, embora a gente saiba que é bom, que é maravilhoso, que todo mundo, que expansão de consciência é para todo mundo. Nath, o que está acontecendo? Me manda tu o convite, então. Vamos ver se tu consegue. Que eu tô mandando e tá dando recusado para mim, como se tu recusasse. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal também. A função da procrastinação. Ela fala que ela não consegue, que ela tá sempre procrastinando tudo. E que ela participa, que ela constelou já esse tema e aparecia ali que faltava para ela a força do pai de ir para o trabalho, de fazer. Diz que toda e qualquer atividade. Tu simplesmente caiu e tu levou todos os nossos filtros juntos. Mas agora já tá tudo de volta. Botou a carregar o celular? Será que não é isso? Tá, tô escutando perfeitamente. Vocês estão escutando, pessoal? Nós as duas? Não, eu te escuto. E quando é que parou? Eu te enxergo perfeitamente. Então parou na pergunta aquela que tu estava respondendo da lei da ordem, que eu terminei, já concluí, já expliquei ali a função da filha, de voltar. Daí eu estava numa outra agora aqui, ela falando da procrastinação, que ela sempre procrastina as coisas do trabalho dela. E que ela já levou esse tema para uma constelação que ela participou, e lá ficou claro que faltava a força do pai. A força do pai, dela reconhecer aquele pai, que o pai é um impulso para o nosso campo profissional, ele nos joga, vai, ela executa. Que toda vez quando ela... o cachorro é da Nath. Que toda vez que ela ia fazer, buscava esse tema, sempre vinha essa função do pai. E que para ela é difícil ainda reconhecer, porque na mente dela tá tudo certo, ela não tem nenhum ponto de vista com ele. E aí eu estava comentando com ela a questão do meu pai, que eu também achava que estava tudo resolvido, e tive que fazer um movimento de novo, que eu já tinha trabalhado para reconhecer. Então, o que eu digo sobre isso? Que a gente não consegue enganar. A gente pensa que está enganando, não, tá tudo lindo. Pai, eu amo meu pai. Não é sobre amar ou não amar, é sobre ser grato pela vida que a gente tem. Entender que aqueles pais são os pais perfeitos para nossa evolução nesse plano aqui. E a gente, além da gente ter pontos de vista com eles, a gente tem a mania de ficar sempre dizendo, né, não, que eu não tem que fazer isso, não ter, sempre achando que a gente não deve agradar os nossos pais. Não é também sobre agradar ou não. É entender que eles já fizeram o máximo, eles nos deram a vida. Que dar a vida já é uma dívida gigantesca que a gente tem. E a gente fica a vida inteira lutando, não vou fazer, não vou honrar, que não tem nada sobre o amor. Ela traz muito a questão que por ela amava esse pai. E que quando ela chega na constelação, o que falta é a força do pai. E eu falei, essa é uma questão também que eu enfrento, mas a Nath sabe muito bem nos tirar desse ponto, nos trazer consciência. O que eu falo da constelação também é que a constelação ela é uma ferramenta. Correto? Mas ela não faz todo o movimento que nós devemos fazer. E também vai muito da pessoa, do constelador. Porque aplicar uma ferramenta, a gente vai ali, a gente faz a formação, estuda um ano, pronto. Sou consteladora. Mas não é isso. A gente tem que ver muito bem com o que a gente está fazendo a constelação, porque aquele olhar, aquela forma como esse constelador vai abordar aquilo ali, eu já tinha participado de várias. Só que a constelação que eu mais me conecto são quando eu sou constelada pela Nath. E olha que eu não fiz até hoje com ela uma constelação individual, só minha particular. Eu tô sempre fazendo com os grupos que ela tá dando ali, quando ela tá em Bagé. O olhar dela sobre aquilo ali, ela nos explica de diversas formas. Da forma que a mente precisa, depois ela manda a gente anular a mente e deixar entender, ir para multidimensional, como ela fala. É isso que eu digo para vocês, não fez aquela constelação, não fez sentido, tá? Percebe, deixa o movimento acontecer e busca uma outra forma, um outro constelador. Aqui tem uma pergunta, quando se faz um movimento e demora para acontecer, pode ser a nossa resistência em mudar? Eu acho que a gente nem sabe que está resistindo. Pode ser muitas coisas. Pode ser que não seja o teu papel fazer alguma coisa.
que o pega-pega esteja com outra pessoa e tu tá simplesmente dentro da brincadeira, mas não é a tua vez, e tu já sente que existe um movimento a ser feito, que precisa, ou simplesmente a mente. Por que eu gosto de tirar a mente da jogada e a Leandra briga comigo que não pode tirar a mente da jogada e eu tiro a mente da jogada? Porque a mente, ela mente. Então, quantos anos, né, se leva para entender o que é tomar o pai e a mãe? Tu não entende, porque não é uma coisa da mente. Não é algo que eu te diga e tu diz assim, ah, tá, agora eu entendi, vou fazer. Não é um cálculo matemático. É o corpo, é muito além. Então, por que eu gosto de usar multidimensionalidade nisso? Porque não tem briga. Tu não vai discutir com a tua mente. Não, tu não tá aceitando teu pai muito bem. Ou, como a Rita botou, não, o teu movimento tá demorando muito. Não existe isso. Existe o que eu posso fazer aqui agora, que eu vou distrair a minha mente com outra coisa e vou estar trabalhando isso. Então, posso usar o teu exemplo? Claro. A gente usa, eu tô sem correntinha das crianças faz tempo, mas eu uso correntinha para fazer pertencer, por exemplo, um filho não nascido entre os meus 2 filhos. E é algo para minha mente. Verdade? Ou é para o meu coração? Então, é algo que está ali representado. Quando eu olho, eu não preciso pensar, isso aqui representa essa situação que aconteceu. Não, ela está ali, tá? Conduzir a energia para que aquilo ali represente aquilo ali. E eu vou usufruindo desse objeto parado na minha frente, vou olhando e vou reconhecendo ele, mas como uma pedra e não como uma criança. Por exemplo, tá? Se é a questão com o pai, por exemplo, né? Daí ela pode falar melhor, que ela colocou um objeto grande, né? Para representar o tamanho. E eu tinha colocado a pulseirinha, lembra, né? Uma tatuagem. Pode ser uma tatuagem. E percebe, né? O que essa tatuagem representa, porque senão vai fazer que nem a Lê. Colocou a pulseirinha dos filhos e o pai junto, do mesmo tamanho dos filhos. Olha o tamanho que eu tive que colocar o meu pai agora, para fazer sentido para mim. Tamanho dessa selenita. E agora faz sentido total. Mas e não é uma coisa de família. Não. Exatamente. Porque entender que tu tinha que tratar isso, tu entender que tu precisava olhar para isso com outros olhos, com os olhos do coração, aceitar como foi, receber decoração, tá? Todos os formatos, todas as frases sistêmicas, a gente tem assim, tem as frases sistêmicas, tá? As frases sistêmicas, elas são frases prontas, especializadas para conduzir uma determinada cura. Então, a gente tem as cartas sistêmicas, por exemplo. Eu uso sempre, absolutamente sempre. Mas é só para complementar o que eu já trouxe dentro da constelação. Então, complementa alguma coisa, de repente, que passou batido, ou para a mente da pessoa, para a pessoa carregar, né? O que acontece? Quando tu usa a mente, ela vai te boicotar, ela vai jogar. Vai dizer, não, já tá tudo certo. Já tá tudo certo, tá tudo lindo. E aí tu segue dentro do teu ciclo de perna quebrada, sempre mancando, mas eu já botei a prótese. Por que eu sigo mancando? E por quê? Porque não foi bem colocada no teu corpo. A tua mente já tá. Mas o teu corpo, ela não se adaptou bem. Precisa trocar o formato. E é isso. Eu trago essa percepção de corpo. O que o teu corpo realmente está dizendo. Porque a constelação, ela é uma vivência de corpo. A gente pode falar o que a gente quiser sobre ela, dar a explicação que quiser, mas é sentir. Tu pode explicar uma constelação, explicar todas as frases, ler todos os livros do Bert Hellinger. Se tu não vivenciou uma experiência de constelação, tu não vai saber explicar o que é. Tu vai saber explicar
do que se trata, como que se faz, tu vai ser um ótimo teórico. Mas na prática de corpo, é outra dinâmica completamente diferente. Uhum. Completamente. Então, algo assim nesse sentido, do colocar algo que não tenha uma direção mental, direta e reta, mas que faça parte do teu dia a dia e que tu possa usar aquilo a teu favor nessa acomodação das melancias na carroça. Exatamente. E olha que eu já tinha constelado o pai muitas vezes. Toda vez que eu ia fazer uma constelação, que eu nunca ia para o tema pai, eu sempre ia para outro motivo, sempre esbarrava lá no pai, né? E eu ficava pensando, que coisa chata esse cara. Já tá aqui, tá reconhecido, tá tudo, vou ter que fazer. E aí, lá ia eu para as frases, para tudo. E até chegar naquele dia que não, que a gente traz a percepção de que não. Pelo exemplo que eu respondi para a Nath, como eu me sentia perante meu pai, foi um choque para mim. Tá, e aí eu comecei o movimento. Não, tá, tu tem que ver uma forma que faça sentido. A forma do cristal, da pedra, fez total sentido. E como que eu percebi isso? Hoje eu tenho 38 anos, né? Até agora, a lembrança que eu tinha era sempre uma única memória. A memória que eu acessava era sempre aquela. É como se eu tivesse deletado todos os momentos da existência dele. Depois de que eu coloquei essa pedra aqui, e a Nath me perguntou qual é a frase que tu diria. E aí eu falei uma ali bem da mente para ver se funcionava, né? Ela falou não. E agora repete outra, que era uma diferente, que era o quanto ele era importante. Eu comentei com a Nath que eu comecei a ter várias lembranças que estavam apagadas. E agora, para mim, está fazendo sentido. Então, e aonde é que eu estou sentindo isso no corpo? Quando vem aquela memória, nossa, eu nem lembrava disso. Aquilo ali vem como como é que eu te expresso no corpo? Como um sentimento bom. Nossa, é verdade. Então, agora está fazendo sentido. E olha quanto tempo eu fiquei até entender que a constelação, para ela, eu não consegui, eu acho que passava a vida inteira então, achando que eu estava enganando, né? Não, tá tudo certo. Só que a constelação é uma técnica, é uma ferramenta que a gente não engana. Porque tu pode passar o ano inteiro achando que não, tá tudo certo, fazer todos os temas de casa, todas as cartas, todos os exercícios. Existe um monte de exercício sistêmico pra gente fazer. Uma infinidade, assim, ó. Até se vocês quiserem alguns, vocês coloquem para nós ali na caixinha depois sobre o que a gente manda um para vocês fazerem. Até para vocês irem testando. Eu fazia todos. E, na verdade, eu me enganava achando que estava certo. O reconhecimento ele teve que ser realmente no corpo e eu trazer para ele, não, eu preciso parar e olhar porque eu tô só enganando, tô naquele pega-pega que a Nath disse. Quando ela fala que a gente está num pega-pega, ela quer dizer que às vezes a gente tem uma questão para resolver, mas que não é da nossa responsabilidade, vamos dizer assim, é alguém que tem que fazer aquele movimento, ele não faz. E ele vai vindo de gerações para gerações, sempre acontece o mesmo episódio, do mesmo jeito, ou quase igual, parecido. E o que a gente faz? A gente está só correndo junto com todo mundo. Não é nós que temos que ali olhar para aquilo ali. A gente consegue formas de amenizar aquilo ali, mas alguém lá atrás tinha que ter feito esse movimento antes. A Mel está perguntando essa técnica não ser burlada, é isso? Eu acredito que na constelação a gente não engana. A gente não consegue enganar, porque depois passa um tempo, tu vai lá, acontece, como diz a Nath, manca a outra perna, tu vai lá ver, é o mesmo tema que tu constelou há 2 anos atrás, tu achou que estava tudo ótimo, e na verdade não estava. Porque é no corpo que a gente tem que trazer todo esse... Oi? Estou indo buscar meu carregador. Então, Nath, o que tu fala se essa técnica a gente consegue burlar? Não tem como burlar, porque tu não usa a mente. A resposta, por exemplo, né, o trabalho mental da constelação, a mente consegue te enganar se tu tá curada. Mas quando tu vai pra vivência, tu não consegue enganar. Porque na vivência, tu vai cega. Tu não usa a mente. Eu, por exemplo, eu faço a constelação velada. Então, o que eu faço? A pessoa não sabe o que ela é, o que ela representa, o que ela tem que fazer, qual é a atitude que ela tem que tomar. Ela não sabe. E ela vai demonstrar. Ou vai demonstrar através de percepções. Por exemplo, percebeu que
perceber, que tamanho tu é em relação a isso, que foi ali que a gente pegou, né, Leandro? Que tamanho tu te sente em relação ao número 1? Que tamanho tu te sente em relação ao número 2? E aí tu não sabe o que tu é. Então, tu vai falar como tu te sente. Aí eu vou te trazer, olha, então, temos que olhar para isso. Então não tem como Foi burlar, nessa porque aí não que eu entra a fui. mente jogando. Surfei. Ai, foi nessa aí que deu. Essa é uma forma muito incrível. E é A isso, gente né, gente? vai achando que tá tudo certo. E aí tu vê que não. E que bom que tu faz dessa forma, porque quanto tempo mais eu ia ficar com várias questões. Eu sei toda a força que a energia do pai traz, sei exatamente onde é que ela age, onde é que ela trava, onde é que ela atrapalha. Sei toda a função da energia da figura do pai no trabalho. O quanto para mim foi um divisor de águas entender que não estava nada certo, que eu tinha que parar e olhar até o meu trabalho melhorou. A organização, ela foi assim, ó. Quando eu parei e olhei para aquilo ali, não, eu não tô a Bert Helling brasileira aqui, com todo mundo honrado e bem visto no meu campo. Eu parei e consegui olhar para tudo e tudo foi tendo muito mais sentido para mim. É impressionante. É muito incrível. Deixa eu ver se eu abro outra aqui, Nath, para nós. Tinha. Aqui Deixa eu tem uma que tu pensar. me mandou, ó. Aqui tem uma que tu me mandou. Como Nem eu entendi perder direito o o que eu te medo mandei. Te de mandei só ser quem palavras. somos. Oi? Eu só te mandei algumas coisas assim, né? O perder o Perder o medo. medo de ser quem somos. Muitas vezes tem várias formas de olhar para isso, né? Mas a percepção que me vem quando eu olhei para isso, me vem mais se permitir aparecer. Porque o que acontece, né? Alguém lá atrás foi apagado. Alguém lá atrás foi. Teve uma ferida muito grande. E com essa ferida muito grande, tenta proteger todos que vêm depois. E aí, então, a gente se apaga em honra aquele que teve uma ferida muito grande por aparecer. Então, de repente, esse medo de mudar, de viver uma vida nova, de transformar, de dar um passo para fora disso que tu vive, talvez seja em relação a isso. Esse medo é uma honra aos que vieram antes. E em Axis, né, a gente fala o quanto a gente pode ser a gente mesmo, com todas as doideiras que nós somos, e ser realmente a contribuição que a gente veio para ser. Porque o mundo é como se fosse uma máquina gigante, um monte de engrenagem. E não adianta tu querer ser uma engrenagem pequena se tu nasceu para ser grande. E não adianta tu querer ser uma engrenagem grande se tu nasceu para ser pequena. O tamanho não é o que importa dentro da máquina. Então, é realmente tirar a mente da jogada. Qual é a pior coisa que pode acontecer se tu for com medo mesmo? O medo é uma energia de paralisação, é uma frequência baixíssima que a gente está doutrinado a sentir. Mas ela não é uma verdade. Porque o que vem do coração, tu não tem dúvida, tu não tem medo, só tem certeza. Exatamente. Exatamente. Pode. Falhou. Não escutei. Pode fazer online, tem o mesmo efeito que é presencial? Escutou? Nath? Agora eu não sei quem caiu, se fui eu, se foi a Nath.
A Nath. Pode, gente, pode fazer online sim. Eu vou respondendo enquanto ela volta aqui. A constelação ela pode ser feita online, ela pode ser feita presencial. Todas que eu fiz até hoje, eu fiz online. Eu participei de. Não, eu não participei de uma constelação. Participei de uma constelação com a Nath presencial. Todas as outras elas foram feitas de forma online. Sim, tem a mesma força, o mesmo poder. A gente vai ter amanhã, 1h30, constelação fechada para quem quiser participar. A Nath vai largar, vai nos mandar no WhatsApp a sala e vai fazer constelação lá. A constelação nesse formato que ela explicou para vocês, a constelação velada, que é onde a gente não sabe o que está sendo constelado. A gente tá lá, tá sentindo e ela vai nos trazer essa vivência incrível. Ela já tá com o grupo ali no WhatsApp formado. Vamos esperar ela entrar aqui de novo. Nath, tu consegue receber o convite? Ou tu quer me mandar? Enquanto isso, eu vou ver outra pergunta aqui para ir respondendo para vocês. Essa aqui também é relacionada ao medo, o medo de sair da caixa, de iniciar novos projetos, seguir novos caminhos, deixar o meu diploma na gaveta por um tempo. Tem vaga sim, tem. É só chamar depois ali no direct que a Nath envia, ou eu, o link do grupo. Vocês entram no grupo do WhatsApp, que é lá que ela vai enviar o link da sala. É amanhã, 1h30, essa constelação. Incrível, gente. Vocês não. Quem conseguir participar é uma vivência fantástica. Vamos ver se ela consegue voltar. Essa aqui, sair da caixa, abrir novos caminhos e deixar o certificado de lado por um tempo. Ela também está relacionada ao medo. O que o medo pode... Além de ele ter uma frequência muito baixa, ele é um distrator. Enquanto a gente está ali com medo de seguir o nosso caminho, de ir em busca do que faz sentido para nós, a gente não está andando, a gente está paralisada. E quanta força a gente tem que fazer para vencer o medo? Quantas gerações, quantos ancestrais antes da gente tiveram medos, tinham vontade de ser infinitas profissões, não queriam fazer determinado curso, iam lá e faziam e não conseguiam vencer o medo. O quanto a gente tem que vencer ele para liberar todo mundo. Quando a gente rompe um padrão, quando a gente rompe um padrão, quando a gente vai em busca daquilo que faz sentido para nós, é como a Nath disse, não tem como dar errado, não tem como dar, não deu certo, vem do nosso coração, faz sentido, a gente está recebendo a força para vencer aquele medo e ir em busca dos nossos sonhos. Então, quando a gente inicia novos caminhos, a gente tem, na nossa mente, está nos criando ali a ideia de que não vai dar certo, de que não vai funcionar, mas todo esse medo, ele é um distrator gigantesco que a gente tem que vencer. Quando a gente enfrenta ele e vai, é como a gente falou naquela semana. Tudo está pronto, a gente só precisa caminhar em direção ao que faz sentido para nós. Nath, agora apareceu para mim aqui. Que bom, Adriana. Amanhã vai ter de novo. Amanhã vai ter de novo. Não sei se todo mundo vai ter feriadão. Nath, tu escuta? A Nath não consegue voltar, mas como pode ser mais fácil? Ó. Vocês querem me mandar perguntas enquanto a Nath não volta aqui? As outras são todas iguais. Você pode fazer online, perder o medo. Vocês entenderam sobre as leis que a gente estava falando? Lei do pertencimento, a lei da ordem. Vamos ver se a Nath consegue voltar. Aqui. Nath, consegue aceitar o convite? Ou tu quer me mandar ele? Sacanagem o Instagram com a gente.
Não tá funcionando? Tá, então eu vou encerrar e vejo se a gente consegue retornar junto, então. Para aí. Deixa eu fechar aqui, gente. Já envio, já abrimos de novo.